Vamos iniciar a pintura pela grama. Eu estou usando um pincel Pituá e vou estar fazendo esse movimento. A tinta que eu estou usando é verde pistache com diluente. Ficando então dessa forma. Essa parte aqui é uma tonalidade. Quando a gente vai subindo para cima, ela vai diminuindo a tonalidade, ficando mais suave. Porém, perto do sapatinho, perto do cogumelo, eu vou fazer uma sombra. Então, eu venho com o verde grama e vou escurecer essas partes com o mesmo movimento. Essa parte com bem cuidado. Pode pegar um pincel menor se você tem medo de borrar. Preenche esse lado, depois vem esfumaçando. Dessa forma. A base da grama já está pronta. Nós vamos deixar secar, depois nós vamos trabalhando novamente. A parte superior, que eu quero demonstrar que seja ao ar livre, eu venho fazendo com azul, bebê e um pouquinho de diluente. Eu posso vir fazendo com esse movimento, usando esse mesmo pituá. Posso estar fazendo agora, como posso fazer também depois do desenho todo pintado. E assim ficou o nosso sombreado, tanto aqui da grama, como na parte superior, em volta de todo o desenho. Essa parte é um pouco demorada, mas você vai fazendo com calma. Pode ver que na parte superior, ele é bem mais suave. Você pode estender um pouco mais, se assim preferir. Agora, com tinta na cor pele, eu venho preenchendo todo o rosto da nossa Joaninha. Ficando dessa forma, preservando os olhos e o nariz. Com a tinta na cor caramelo, eu venho contornando dessa forma, tinta para o lado de fora. E já dou uma leve esfumaçada. Também um pouquinho mais suave em redor dos olhos e em redor do nariz. Com um pouquinho de rosa chá, eu vou fazer a bochecha com esse movimento circular. O braço, a perninha e o pescocinho, eu faço do mesmo processo que eu fiz o rostinho. Preencho com pele e venho sombreando com a tinta na cor caramelo. Para pintar o vestidinho, eu estou usando aqui verde glacial, que primeiro eu vou cobrir todo o vestidinho com uma camada dessa tinta na cor verde glacial. Ficando dessa forma. Agora eu vou escurecer com o verde veronese. Tinta para o lado de fora, eu venho contornando essa parte. Essa parte é das mangas. Ó, eu vou sinalizar as partes que eu quero depois vir esfumaçando. Logo você vem esfumaçando para dar um degradê. Não coloca muita tinta, coloca um pouquinho e vem trabalhando. Contorna os lados do vestidinho dessa forma. A mãozinha eu deixei para fazer depois,
porque ela está sobre o vestido. E já vem esfumaçando. Essa é a parte da cintura do vestidinho. Então, a cintura aqui, uma prega desce, outra prega sobe. Esse lado a mesma coisa, uma prega desce, outra sobe. E vamos esfumaçar. Feito isso, se faz necessário nós aguardarmos secar para depois nós definir os traços do vestido e também fazer a luz seca. O top eu vou estar pintando da mesma tonalidade do vestido, seguindo o mesmo processo. Essa parte aqui eu desenhei uma asinha. No risco inicial não tem essa asinha, mas como o sombreado é bem leve, eu acho que não vai interferir nada e ainda vai dar um charme na nossa joaninha. Estou usando aqui vermelho vivo e preencho toda a asinha. Toda preenchida eu venho com a tinta na cor púrpura e vou reforçar esse vermelho. E aguardamos secar para depois fazer as bolinhas preta. A cabecinha é toda preta, porém nessa parte aqui dos lados e aqui no centro, eu quero fazer um pouco de luz. Então, primeiramente eu venho com a tinta azul marinho e coloco antes de colocar a tinta preta, dessa forma. Se eu colocar direto preto para fazer a luz com branco, vai ficar cinza. E não é essa tonalidade que eu quero. Então, o azul marinho, depois que eu fizer a sombra seca, ele vai dar uma luz. Agora sim eu venho com a tinta preta e preencho o restante. Quando tiver menos tinta no pincel, aí eu vou para a parte azul, passando de leve para não cobrir totalmente o azul. Com toda essa parte preenchida, nós também deixamos secar para depois fazer a luz seca. Aqui já tá seco, eu venho com a tinta branca, o pincel totalmente seco, e nessa parte eu venho fazendo a luz. Coloco um pouquinho de tinta e venho esfumaçando. Não muito, um pouquinho só e esfumaça, só para dar uma luz seca aqui na frente. Nas laterais também. Seguindo esse movimento. Eu quero preservar a tonalidade preta, só quero dar uma luz nesses pontos. O mesmo processo eu vou estar fazendo aqui na manga desse vestidinho, vou estar fazendo nessas partes mais claras aqui. Vou estar fazendo uma luz também seca. Coloco a tinta e esfumaço. Somente nas partes mais claras. Agora com o pincel mais fininho, tinta branca, a tinta branca ela já é mais grossa, então você dilui ela com um pouquinho de água para ela ficar um pouco mais fininha. E nós vamos fazer o xadrez nesse vestidinho. Vamos fugir um pouco do convencional, tanto na cor, poderia fazer vermelho, cor-de-rosa, lilás, que são mais cores feminina. Mas nós fugimos do tradicional usando esse tom de verde. Poderia deixar o vestidinho liso assim, poderia fazer pitipó nele,
mas eu vou fugir do tradicional também fazendo um xadrez. Então, tinta somente de um lado do pincel, eu venho fazendo 3 risquinhos dessa forma. Procurando deixar mais ou menos a mesma distância entre um risco e outro. Essa é uma faixa. Vou estar fazendo outra faixa logo aqui abaixo. Um pouco volteadinho porque segue o desenho. Aqui mais uma faixa. Feito isso, eu vou fazer as outras que atravessa para ficar o xadrez. Mantendo sempre a mesma distância. Aqui eu já tive um xadrez. Essa distância eu tenho que manter para cá também. Ficando dessa forma. Vou fazer aqui no centro da mesma forma. Aqui eu vou fazer um só. Na outra manguinha. Na parte de baixo é o mesmo processo. Vou começar aqui. Ele é meio volteado porque segue o babado do vestido. Essa parte também é um pouco volteada, porque segue o formato do vestidinho. Agora voltamos com o verde veronese e vamos fazer os últimos retoques. Tipo, onde não pegou bem, vamos definir bem a borda do vestidinho. Que essa parte branca não pode finalizar, sempre tem que finalizar com essa tonalidade. Essa parte da manguinha também eu vou refazer. É um pouco demorado, mas o acabamento é tudo numa pintura. Então, faz devagarinho, com o pincel menor. A cinta também dá para reforçar um pouco mais. Aqui na golinha é opcional, mas você pode estar fazendo também mais um detalhe. O canto do pincel, você vem fazendo uns pinguinhos em redor de toda essa golinha. Agora intercala no meio e um pouquinho mais para baixo, dessa forma. Essa parte das bolinhas é bem simples. Você faz uma bolinha com pincel menorzinho. Tenta fazer todas do mesmo tamanho. Com um pouquinho de branco, vamos escolher um lado só para fazer um brilho.
O cogumelo é bem fácil. Eu preencho essa parte de cada mostarda. Só preencho. Pego um pouquinho de tinta na cor marrom e venho desse lado e desse lado. E já esfumaço. Com um pouquinho de branco, eu só ilumino na parte central. A parte de cima eu preencho toda ela com vermelho vivo. Essa parte de cima do cogumelo eu venho reforçando todo em redor com púrpura. A parte da bolinha eu preencho toda ela com branco. Se ela ficar um pouco pálida, depois você vem e reforça novamente o branco. O sapatinho eu vou estar pintando na tonalidade caqui. Então, eu preencho todo o sapatinho com essa tonalidade. Nessa parte de baixo, que é o solado, eu vou estar usando marrom. Somente uma beiradinha, não muito extensa. Essa parte do centro, eu coloco um pouquinho de amarelo pele. Essa parte do lado também e essa parte de cima também. Vou reforçar ainda com um pouquinho de branco, só de leve, nessa parte e uma listrinha aqui. Não deixa nada de tecido sem tinta e aqui nós vamos fazer somente um contorninho. Ainda com a tinta branca, eu vou fazer como se ele fosse costurado essa parte entre o sapatinho e a sola, fazendo bem pequenininho os pontinhos. Somente nessa parte de baixo. O matinho é bem simples, você pega a tinta, tô usando aqui verde pinheiro, só coloca e dá uns puxãozinhos fora. Vamos estar fazendo aqui na grama umas margaridinhas com branco, 5 pétalas, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Feito isso, eu venho com amarelo cádmio ou amarelo ouro, faço uma bolinha, depois repito com a tonalidade amarelo limão. E assim você pode fazer quantas você quiser nessa grama. Agora vamos estar pintando o olhinho. Eu vou estar pintando ele com azul. Azul marinho, nessa parte de cima. No restante, colocamos o branco. Essa parte de baixo, branco puro. Agora, eu posso invadir um pouco do azul e um pouco do branco, fazendo essa mistura para mudar um pouco a tonalidade. Então, fica branco, azul mais claro e ali em cima, azul marinho. Outro, a mesma coisa, eu pego a metade no branco e a metade no azul. E faço esse movimento aqui. Cuidado para não sair fora do risco. Agora, com um pincel menor, na parte de cima, eu faço uma bolinha. Para contornar o olhinho, eu pego aqui nessa pontinha, tinta para o lado de fora. Do outro, da mesma forma, ó. Contorna com cuidado para não manchar. Se por acaso veio um pouquinho na parte branca, você pega novamente a tinta e você refaz. Faz os cílios. Vamos fazer a sobrancelha.
Agora, com a ponta do cabo do pincel, nessa parte preta, eu coloco um pingo, dessa forma assim. Nessa parte de baixo também, só um pouco menor o pinguinho. Com um pouquinho de tinta eu faço um risco nessa direção. O nariz eu preencho todo ele com a tinta na cor vinho. Nessa parte de cima, só vou colocar um pouquinho de branco e vou dar uma leve esfumaçada. A boquinha eu vou estar fazendo com marrom. Pode ser com vinho mesmo a boquinha ou vermelho. E na bochechinha também eu posso colocar uns pinguinho branco. E assim fica concluído a pintura da nossa Joaninha.